Fala, equipe, tudo bem com vocês? Parte 2 do vídeo de como escolher um volumoso para dentro da propriedade, para dentro da sua fazenda. Dentro dessa série eu vou mostrar para vocês vários tipos de alimento que a gente pode reservar para os nossos bovinos, seja para um confinamento, seja para um sequestro, para uma suplementação estratégica, e quais são as características desses alimentos, como que essas características vão influenciar na nossa tomada de decisão, certo? Então, no primeiro vídeo a gente falou do milho e do sorgo, ou seja, a silagem desses dois materiais. Hoje a gente vai falar da silagem de capim e quais são os tipos de capim, quais são os tipos de pasto que a gente pode ensilar e quais as características deles que vão influenciar na nossa tomada de decisão. Se você gostou desse assunto, se te interessa esse tipo de assunto, compartilha com quem pode gostar também. Se inscreve aqui no canal, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, usa o espaço de comentários para isso, tá? Vamos lá. Eu separei aqui principalmente três classes de materiais que vão ser mais relevantes ou que são os mais usados dentro dessa classe de comida. Primeiro, os pânicos, o capim-elefante e as braquiárias, tá? Vamos segmentar um pouco mais para a gente saber quem é quem dentro dessa história. Aqui nos pânicos, eu vou falar de dois materiais principais porque são os mais produtivos. Primeiro, o MG12 paredão e o Mombasa. Ah, Matheus, mas tem vários outros tipos de pânico, tem Tanzânia, tem Maasai, tem vários outros. Mas, gente, por que eu estou falando desses dois? Porque são os mais produtivos. Então, se o nosso objetivo é produção de massa, produção de comida, e eu tenho plantas de mesma característica de exigência de solo, característica nutritiva, é mais fácil eu já ir para as que produzem mais. Então, o paredão e o Mombasa. Em relação ao capim-elefante, é o Napier, certo? E as braquiárias, se a gente for pensar nas mais produtivas, a gente está falando do Marandu e do MG5. Esses são os nossos materiais, esses são os tipos de capim que a gente tem para ensilar. Alguém pode perguntar, Matheus, mas o capiaçu, por exemplo, calma, vai ter um vídeo falando sobre ele, a gente vai chegar lá. Mas vamos lá. Eu tenho o MG12 paredão, o Mombasa, o Napier, o Marandu e o MG5 como opção. Vamos para as características nutricionais dele? Vamos ver como que eles se comportam nutricionalmente? Então aqui, ó, VN, valores nutricionais, proteína, energia e fibra, que é o FDN. São os três principais fatores que a gente vai olhar quando for decidir um material. De modo geral, todas essas plantas, quando a gente ensila elas têm um valor nutricional muito parecido. Claro que elas mudam quando a gente está falando de pastejo, mas em relação à silagem elas têm um valor nutricional muito parecido. Então, de modo geral, todos esses materiais eles vão ter uma variação de proteína de 6 a 8%. Alguém pode falar assim, Matheus, você tá louco, o Mombasa, o paredão tá na propaganda que dá 16. Gente, isso é em pastejo. Quando eu estou falando de silagem, eu não estou colhendo essa planta no momento ótimo, ou seja, ela tem uma queda no seu valor nutricional porque eu estou priorizando o volume. Então, a gente vai trabalhar com proteína aí de 6 a 8%, energia na casa dos 50 a 55%, e fibra é o que vai variar um pouco mais, mas de modo geral a gente vai ter fibra aqui de 60% a 70%, certo? Onde que a gente consegue mexer mais nesse valor nutricional? Aqui na parte fibrosa. Quanto melhor eu colho essa planta, quanto mais próximo do ponto ideal eu colher essa planta, menor vai ser a parte fibrosa dela. Quanto mais eu deixar passar, pior vai ser a parte fibrosa. Vamos lá, vamos interpretar esse dado aqui, ó. O que é isso aqui para o animal? 7 a 8% eu mantenho o meu bovino, ou seja, eu estou dando uma dieta de manutenção. O NDT de 50 a 55%, show de bola. Estou também suprindo a necessidade energética dele. Qual que é o grande gargalo? Qual que é o grande problema da silagem de capim? Independente aqui de qual for. Isso aqui, ó, o FDN. Por quê?
FDNs altos de 60% a 70%, se eu der uma erradinha, o meu animal não consegue comer o volume de comida que ele precisa para se manter. Então eu posso acertar a proteína, eu posso acertar a energia, perdi no FDN, o animal não consegue comer aquilo que ele precisa. Isso vai trazer um problema na dieta. Então, o grande resumo, o grande ponto de silagem de capim, tem que colher no momento certo. Eu não posso perder o momento certo de colher essa planta, senão eu vou estar produzindo um material de baixíssima qualidade, porém com muito volume, mas que em alguma dieta, principalmente de maior desempenho, eu vou ter problema em fechar ela, principalmente no seu custo, porque eu vou precisar de uma complementação muito maior. Então, toma cuidado com esse ponto. Em relação à produção de matéria seca, ela não é muito diferente dentro dessas plantas. Aqui o MG12 Mombaça, eles vão ter uma produção de mais ou menos aí de 20 a 30 toneladas de matéria seca ano. O Napier, aí sim eu tenho uma produção lá em cima, uma puta produção. Tem cultivares aí de 100 toneladas, mas também alguns trabalhos falam que tem cultivares de até 170 toneladas. Isso aqui de matéria verde, tá? De matéria verde, traduzindo para matéria seca, vai dar mais ou menos aí umas 50 toneladas de matéria seca. E aí a gente entra num terceiro problema, que são as braquiárias. Por quê? Apesar delas conseguirem entregar isso aqui de valor nutricional, a produção de matéria seca delas é muito baixa. Então lá na Andu, a MG5, a gente está falando de 15 toneladas. Olha só, com o Mombaça e o Paredão produz o dobro. Eu consigo produzir o dobro de comida. E aí a gente entra basicamente numa inviabilidade do uso desses dois materiais, porque eu vou ter todo um trato cultural, todo um trabalho, toda uma despesa de ensilagem, e essa despesa ela é diluída quanto maior vai a produção de matéria seca. Então, a braquiária, eu coloquei aqui porque muitas vezes é o que se tem dentro da propriedade. Formar uma área de paredão, uma área de Mombaça, uma área de Napier, ela demanda tempo, demanda custo, então pode ser que isso aqui tenha. Mas como é um material de produção muito baixa, às vezes fica complicado de fazer esse tipo de operação. Quanto a tempo de corte, elas têm o tempo de corte bastante parecido, o Pânico e o Napier. O Paredão e o Mombaça, quando você pega na ficha técnica deles, falam que esses materiais crescem até 2 metros. O Napier também. Então, colher esses materiais, geralmente o ponto ótimo de colheita deles, ele está quando essas plantas têm mais ou menos de 1,20 m a 1,50 m. Isso traduzindo em dias aí, dependendo da sua fertilidade de solo, do trato cultural, mais ou menos aí 60 a 80 dias do rebrote, 65 dias do rebrote, se você já tiver cortado, de quando a planta começou a germinar. Por fim, para a gente terminar, depois de avaliar tudo isso aqui, um ponto que eu tenho que destacar quando eu falo de silagem de capim. Eu vou ter geralmente de 2 a 3 cortes no ano desse material. 80% de toda essa produção aqui de toneladas, ela se concentra no período chuvoso do ano. E isso tem que ser levado muito em consideração. Porque se está chovendo, pode ser que eu atrase os dias de corte. E quando eu atraso os dias de corte, eu vou ter um problema de qualidade nutricional do animal. Porém, eu não posso adiantar os dias de corte, porque quando eu adianto o dia de corte, esse meu material está com uma matéria seca muito baixa, ou seja, a porção de água dele é muito alta. Isso vai trazer um problema no momento da ensilagem. E não é um problema se eu dou in natura, mas na ensilagem eu não posso colocar dentro do silo um material com muita água. Ele vai fermentar, ele vai virar chorume, vai estragar, eu vou perder todo o meu trabalho. Então, analisem todos esses fatores, a produção de matéria seca, a qualidade nutricional, isso aqui é importante para o nutricionista que vai fazer a dieta de acordo com a necessidade da propriedade, quando que corta, a época do ano que corta e também o número de vezes que eu vou ter que cortar. Todos esses fatores são importantes na hora da tomada de decisão. É um tipo de material extremamente interessante para dietas de manutenção, sequestro de baixo desempenho, dá muito certo.
Para dietas de mais alto desempenho, a gente tem que ter a noção que não é aquele suprassumo de alimento, e principalmente por causa do seu FDN, da sua porção fibrosa, eu vou ter que fazer uma complementação maior para essa dieta. Esses foram os materiais. Lembrando, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, compartilha com quem pode se interessar. Tem alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, e no próximo vídeo provavelmente a gente vai falar ou da cana-de-açúcar ou do capiaçu, que também são materiais extremamente interessantes para a gente tomar, para a gente ter como opção para esse tipo de dieta. Beleza? Um abraço e até mais.